Quero cumprimentar o povo de Deus na paz do Senhor Jesus, amém? Sou muito feliz de estar aqui conhecendo essa família, alguns irmãos já conheço, né? Pastora Josiele, como ela falou, conheci em São Mateus, para mim foi uma honra estar ali também com a senhora. Pastor Reinaldo já pregou ali na nossa igreja, Cadeias, Soretama, Pastor Jean. Quem conhece Pastor Jean aqui? Pastor Jean é conhecido em alguns lugares aqui, glória a Deus. Olha aí, já tem uma turma que conhece, né? O pastor sempre está ali, o pastor Júnior também sempre está pregando na nossa igreja. Deus abençoe a vida dos irmãos. Também quero levar a pastora Josiele para pregar lá, em nome de Jesus. Mulher de Deus, você exala o Espírito Santo de Deus. Amém? Queridos, muito feliz por estar aqui. Eu sinto a presença de Deus. Vocês são cheios de Deus. Meu Deus, não tem quando você vai num ambiente e você se sente tão alegre, você não se sente travada, você se sente realmente que Deus está habitando neste lugar. Pastores, vocês estão de parabéns por permitir que a igreja ora, por permitir que a igreja seja humilde em oração e também entregar o coração para o próprio Deus, que a qual está derramando o poder dele nesta noite. E estou muito feliz. Glória a Deus. Querido, para quem não me conhece, meu nome é Iramar Xavier, sou da cidade de Soretama, sou casada com Ivan Carlos há 25 anos. Ele não pôde estar aqui porque ele está pescando, está de férias, marido de férias, ele quer pescar, né, pastor? Isso aí eu não pude estar com ele, que ele foi para o alto mar, né? Mas já fui com ele, mas não é bom não, tá, irmãs? Para quem quer viajar com o marido aí no alto mar, não é muito bom não, dá muito enjoo. Mas enfim, ele mandou um abraço para a igreja, um abraço para os pastores. Deus abençoe a vida de vocês. Eu congrego ali na igreja do pastor Jean Carlos, como eu falei, e sou professora, estou lecionando. Ainda nós estamos de férias, os professores que estão de férias estão aí regozijados, alegre por esse momento. Mas depois a gente fica com saudade das crianças, querendo as crianças novamente. E eu já estou com saudade. Você acredita que eu estou com saudade? Não, vai me dizer que vocês não estão. Quem é professor aí já está com saudade dos alunos. Fica o ano todo, mas quando chega nas férias a gente já está planejando, a gente já está querendo dar aula novamente. Mas irmãos, eu estou muito feliz por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, principalmente dos pastores, que a qual nos confiaram por estar aqui nesta noite. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. Depois você vai abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. João capítulo 6, que é o tema nessa noite. O Senhor tem uma palavra que Ele colocou em meu coração, para o seu coração. O Senhor já tem falado conosco por intermédio dos louvores, intermédio dos testemunhos, intermédio da apresentação que as irmãs fizeram aqui nessa noite. Que coisa linda, tá? É tudo aquilo que verdadeiramente a mensagem ela nos diz, o contexto da mensagem. Que o Senhor abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. João capítulo 6. Quem veio comigo aqui nesta noite é a minha sobrinha. Dá um sinal aí, Natália. Minha sobrinha Natália, ela mora aqui em Linhares, mas ela está de férias, então ela vai para a casa da tia para comer mais, né? Brincadeira, Deus abençoe a vida dela, está sempre comigo em alguns momentos. Capítulo 6, verso 9 ao 13, ao 12. Diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos e pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Verso 2, o 3 e o 4.
E Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. O que te hei de fazer? Disse o que é que você tem em casa. Aí ela vai responder: não tenho nada, senão uma botija de azeite. Eu não tenho, senão uma botija de azeite. Verso 3 vai dizer: e disse ele: vai, pede emprestado, e todos os teus vizinhos vasilhas, e vazias não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Pode sentar adorando o nome do Senhor. Querido, para que possamos entender acerca da mensagem, vamos no João, para poder navegar um pouquinho nessa mensagem aqui que o Senhor falou muito em meu coração. Hoje até preguei para minha sobrinha, ela já saiu avivada já da minha casa, já através dessa palavra. E eu creio que o Senhor vai falar com você também nesta noite. Nós sabemos que Jesus, ele chama os discípulos para um propósito. Nós sabemos que discípulo significa alunos, aquele que aprende. Então, todos nós estamos na caminhada aprendendo. Por mais que você tenha a sua formação acadêmica, você vai aprender sempre alguma coisa de Deus. Você nunca nasceu pronto. E você nunca está pronto para nada. E a certeza de que isso vai nos dar um entendimento é na própria caminhada que a gente caminha com Jesus. A gente pensa que a gente sabe de tudo. A gente pensa que tem força para tudo. A gente pensa que vai suportar tudo. Mas tem momento que você também pensa que não vai suportar nada. É aí que vem a manifestação de Deus dizendo: você é dependente. Então, quando a gente demonstra essa dependência, a gente se entrega, a gente acaba se derramando diante dele. E quando a gente se derrama dele, a gente fala: Pai, nós somos dependentes. E quando você demonstra que é dependente dele, ele vem com poder e manifestação sobre a sua vida. E a caminhada do tema que o Senhor me deu é o seguinte: a caminhada que gera multiplicação não é o quanto ganho ou tenho, mas o quanto eu entrego. Porque muitas vezes nós achamos que a multiplicação é sobre só o que eu vou ganhar, é só sobre o que eu vou conquistar. Mas está muito longe disso. Está muito longe disso. E acerca do que Deus quer dizer para nós, está muito no discernimento do que você está entregando para Ele, ou também do que você está entregando e doando para pessoas que precisam. Porque você vai entender nessa mensagem que quando Ele vai chamar os discípulos a um posicionamento, porque o Senhor, Ele precisa restabelecer a vida espiritual de quem é aqueles que está do lado dele. Os seus obreiros precisam estar com a fé firmada, está propenso, está totalmente com a vida posicionada no chamado que a qual o Senhor tinha chamado e posicionado eles. E agora o Senhor chama eles para uma caminhada. E nessa caminhada a multidão vê que Jesus está curando. A multidão vê que Jesus começa a fazer tal coisas, libertar pessoas. Então eles começam a seguir Jesus. Jesus agora de 12 discípulos já tem mais de pessoas que seguem Ele. Não é só 12, tem 70 discípulos também que seguem, mas tem uma multidão que segue. Porque onde Jesus passa, a multidão sempre vai estar no caminho, querendo também caminhar com Ele. Pode ser que muitos não consigam chegar até o alvo, mas está caminhando, está tentando de uma maneira diferente. Eu falei com a minha sobrinha hoje que muitas das vezes nós nos levantamos, caminhamos,
Sempre alguém, ela pode pensar em desistir de parar, desistir de caminhar, mas o Senhor não vai permitir que pare. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre vai dar força para ele se levantar de novo. Talvez não com a mesma força que eu, não com a mesma força que você, mas vai levantar, porque Deus vai dar um sustento. Porque cada um tem uma dor diferente do outro, cada um tem uma luta e uma guerra diferente do outro, mas sempre o Senhor vai levantar. O Senhor não vai te deixar caído, o Senhor não vai te deixar batido, o Senhor não vai te deixar sem resposta, o Senhor não vai te deixar sem provisão. Ele sempre vai prover algo sobre a sua vida. E agora eles percebem ali que a multidão é tanta e já está quase na hora do almoço. Já está quase na hora do almoço. Jesus chama os discípulos e diz para eles assim: então levantando os olhos, vendo uma grande multidão, e disse a Filipe: onde compraremos pão? Jesus não quer despedir ninguém. Jesus quer alimentar e atender todo mundo que está ali com ele, porque Jesus não manda ninguém embora de mão vazia. Você pode entender isso. Ninguém vai embora aqui nessa noite de mão vazia, porque Ele sempre vai encher o seu odre, Ele sempre vai encher as suas vasilhas, Ele sempre vai encher aquilo que está vazio na sua vida. E quando Ele diz isso, Ele espera uma resposta do seu obreiro, uma resposta coerente, uma resposta sábia. E quando Jesus fala assim: onde compraremos pão para poder saciar a multidão? E sabe qual foi a resposta dele? A resposta dele foi assim, mas dizia isso para experimentar, porque o Senhor estava testando ele, porque ele bem sabia que havia bem de fazer. Jesus sabia, mas Jesus queria uma ação manifesta nos seus obreiros, nos seus discípulos, de quem ele estava ensinando. Tipo assim: Senhor, talvez realmente tem muita gente aqui e nós não temos nada, mas o Senhor está aqui, é o suficiente. Então quando a gente tem Jesus é o suficiente, mas mesmo assim a gente não entende que o suficiente é aquele que vive para todo sempre. E o Senhor está querendo que você entenda que o que é para fazer na sua vida é aquilo que Ele é suficiente. É Ele, é a graça, a misericórdia, é o seu poder. Filipe respondeu. Agora Filipe dá uma resposta não muito esperada que Jesus queria, mas ele dá uma resposta assim: tenho 200 dinheiros de pão, que a qual podemos comprar e saciar a multidão. Só que não vai dar para todos. Não tem como saciar todos. Nós temos aqui um dinheiro, 200 reais, digamos, mas não vai dar para saciar todos. Colocou um impedimento. E quantas das vezes nós colocamos esse impedimento em nossa caminhada? Eu não vou conseguir porque eu não tenho dinheiro suficiente. Eu não vou estudar a faculdade porque eu não tenho recurso financeiro. Eu não vou abrir a minha empresa porque eu não tenho dinheiro suficiente. Eu não vou comprar isso porque eu não tenho dinheiro suficiente. O Senhor está dizendo para você: você não tem isso, mas você tem o suficiente. Você tem o Deus da provisão. Você tem aquele que vive para todo sempre. Você tem o pão vivo. Só que agora André, ele é muito ousado. Ele não tem muito renome, ele é sempre do anonimato. Foi ele que apresentou Pedro para Jesus. E ele agora também apresenta alguém que está na multidão, alguém que está com a fé muito maior do que quem precisava estar. Tem muita gente assim,
demonstrando fé muito maior do que quem precisa demonstrar. E é isso que o Senhor nos dá uma lição. Precisamos tomar posição do que cremos. Precisamos tomar posição de quem servimos. Precisamos tomar posição de quem é Deus para nós. Porque Ele mesmo vai perguntar para os discípulos: o que as pessoas dizem ao meu respeito? Quem que eles acham que eu sou? E aí olha a resposta de alguns. Uns dizem que o Senhor é o profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, é Jeremias. E agora Jesus faz a pergunta: e quem que vocês acham que eu sou? Quem que vocês acham que eu sou? A igreja precisa dar essa resposta para ele aqui nessa noite. O mundo está perguntando quem é Jesus para você. E qual é a resposta que você vai dar para ele? Aí Pedro, muito ousado, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Será que nós podemos dar essa resposta para o mundo? Será que nós podemos dar essa resposta mediante as situações difíceis que chegam na nossa caminhada? Problema você veio, mas eu sei quem eu sirvo. Porta fechada você veio, mas eu sei quem eu sirvo. Enfermidade você veio, mas eu sei quem eu sirvo. Eu sirvo ao Filho de Deus, ao Cristo, o nosso Salvador. E agora ele apresenta um rapaz que estava na multidão e diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Olha a dificuldade que esses discípulos vão colocando. Aqui nós temos um rapaz, ele tem os pães e tem os peixinhos, mas o que é isso para tanta multidão? Sempre colocando dificuldade. É isso que acontece com muitos. Às vezes Deus quer prosperar a sua vida, às vezes Deus quer multiplicar a sua vida, mas você sempre vai colocando uma dificuldade. Você sempre vai tentando dificultar as coisas. Deus quer te abençoar, Deus quer prosperar, Deus quer abrir caminho para você passar mesmo no problema, mas você sempre coloca a dificuldade. O Senhor está dizendo para alguém aqui: para de colocar dificuldade, para de colocar impedimento. O que eu tenho para fazer na sua vida é extraordinário. É extraordinário. E disse Jesus: agora entra a organização que as irmãs falaram, abordaram muito bem. Porque Jesus, ele gosta de organizar. Porque Jesus, ele está demonstrando uma ação que eles ainda não conheciam. E Jesus não só demonstra a organização, mas Jesus demonstra a ação. Jesus demonstra a ação para os discípulos. Porque Jesus estava preparando os discípulos, porque em breve ele não estaria com os discípulos. Então os discípulos não precisavam só dependendo da presença física de Jesus, mas eles tinham que ter ação, mesmo que a presença física não estava ali mais. Porque o próprio Jesus estava preparando eles, porque em breve não estaria com eles mais. Na presença física, espiritual sim, mas o Senhor estava dizendo para eles se prepararem na ação. E quantas das vezes o Senhor nos prepara, mas quando chega no momento de executar, nos travamos, não nos avançamos, não passamos no limite que o Senhor quer que nós passamos, mas nós colocamos o problema e um limite, uma barreira diante de mim, do poder de Deus, e falamos assim: não tem mais jeito, agora é só sentar, chorar e desistir. Agora não tem como mais, porque o que restou isso para mim é só sentar e chorar e sofrer e murmurar. Olha para essa mulher aqui, lá em 2 Reis. A história dela você vai entender também. Era uma mulher casada com um dos profetas, que a qual era aluno também do profeta de Elias. E ali naquele momento, quando ela chega perante o profeta, ela vai dizer:
Tu sabes muito bem que o meu esposo é temente ao Senhor. Tu sabes muito bem que ele não tinha problema e barreira em servir a Deus. Vamos conjecturar a linguagem dela aqui. E quando ela diz isso, ela vai dizer também: só que tem uma dívida que chegou, e os meus 2 filhos vai ser levados para ser escravos. Ela vai reclamar o problema. Só que quando ela reclama o problema, ela esquece de que ela é esposa de um homem que a qual era temente a Deus, e que ela também é temente a Deus, e que ela servia um Deus poderoso, e começa agora só focar nos seus problemas, e diz: o meu esposo morreu, os meus filhos agora estão prestes a ser escravos, e agora, o que eu vou fazer? O profeta olha para ela e diz: o que você tem em casa? Ela vai dizer: não tenho. Quanto das vezes nós também nos colocamos em situações assim? Temos um Deus poderoso, um Deus que servimos, nos santificamos na presença de Deus, nos posicionamos para poder receber as bênçãos de Deus, com os princípios de obediência à sua palavra. Mas quando chega a dificuldade nas nossas vidas, é isso que a qual nós precisamos de fazer? Reclamar e murmurar e nos entregar o problema? Já pensou se essa mulher entregasse a dificuldade e fosse para o seu quarto chorar, deprimida pela situação? Porque ela olhou que ela não tinha nada, mas depois ela lembra: epa, eu não tenho nada não, tem alguma coisa assim. Se não uma botija com um pouco de azeite. Ela tinha algo em casa, e não era para ela ficar parada, não era para ela ficar chorando, não era para ela ficar reclamando. Ela precisava ter uma ação. E o profeta diz para ela agora: olha só, você então vai precisar pegar uns vasos emprestados com seus vizinhos. Você pega com eles vasos, vasilhas vazias, não poucas, mas muitas. E depois você fecha a porta da sua casa, porque tem milagre que o Senhor vai fazer. Não é para todo mundo ver. Não é para todo mundo ver. Porque às vezes nós queremos que todo mundo vê o nosso milagre, mas o milagre vai acontecer no secreto também. O milagre vai acontecer no secreto, quando as pessoas olharem para você e pensar: ah, a vida dele está acabada, ah, agora não tem mais jeito. E você se levantando, e você com um milagre na sua vida, abastecido. E ela, com tudo isso, ela fez uma ação. Ela obedeceu. Ela obedeceu a voz do profeta. Quando ela ouve a voz do profeta, ela pega as vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, vai para a sua casa juntamente com seus filhos, fecha a porta, e ela agora começa a despejar o azeite sobre as vasilhas. Ela começa a encher as vasilhas. Quando ela enche as vasilhas, ela pede para os filhos trazerem mais vasilha, e eles dizem: não tem mais vasilha, acabou. Não tem mais vasilha, acabou. As vasilhas já foram cheias, então agora não tem mais azeite, acabou. Será que acabou? Ela vai até o profeta e diz tudo o que aconteceu. E quando ela diz tudo o que aconteceu, olha o que acontece. O profeta diz: você vende, paga a sua dívida, e você vive do resto que sobrou. Então, o que acontece conosco na nossa caminhada? Na medida que eu vou andando, na medida que eu vou obedecendo, na medida que eu vou praticando a palavra, na medida que eu vou orando, na medida que eu vou me acendendo diante de Deus, as coisas vão acontecendo, porque Deus vai nos encher. Deus não deixa a sua igreja sem azeite. Deus não deixa a sua igreja sem o azeite necessário. Ele sempre vai nos encher. Aí a gente vai
própria palavra fala que o próprio Deus enviaria sobre toda a carne o seu Espírito, e toda a carne receberia o seu Espírito. Então eu conjecturei uma mensagem em meu coração, de quando essa mulher começava a encher as vasilhas. Depois que as vasilhas todas foram cheias, o azeite acabou. Então isso significa que enquanto tem vasos na terra, Deus está derramando o seu azeite. Enquanto tem vasos na terra, Deus derrama o seu azeite. Quando não tiver mais vasos para encher, aí vem o Senhor para pegar a sua igreja, levar a sua igreja para a mansão celestial. O Senhor tem um chamado extraordinário na sua vida, e você pensa em desistir, e você pensa em parar. Você não acredita no seu chamado, você não acredita no propósito que Deus tem colocado em suas mãos, você desacredita. E o Senhor está dizendo para alguém aqui: hoje é noite de multiplicação, sim, mas hoje também é noite de entrega. Você pode ter a formação acadêmica que tiver, você pode ter o emprego que tiver, você pode ter tudo isso que a qual você precisa fisicamente, mas se não tiver a presença de Deus, se não tiver o azeite necessário, não tem como, irmãos. Em João capítulo 2, você vai ver um casamento, e um casamento que acontece nas bodas de Caná. Tem um casamento, e nesse casamento há um convite, e quando essas pessoas recebem esse convite, essas pessoas vão para essa festa. Só que o que me chama a atenção, no verso 1 vai dizer que Jesus recebeu um convite específico, Maria recebeu um convite também específico, mas Jesus e os discípulos receberam um convite juntos. Onde tem o mestre, os discípulos também estão. Não tem como os discípulos estar sem o mestre, estar sem o ensinamento do Deus poderoso. Não tem como caminhar sem o ensinamento de Deus na nossa caminhada. Não tem como caminhar na presença dele sem receber esse ensinamento poderoso, porque é isso que te dá combustível. E o que me chama a atenção é que nesse casamento, quando Jesus recebe um convite, o próprio Jesus, ele vai receber esse convite específico. E o Senhor me deu um entendimento, pastor, que quando a pessoa não convida Jesus no início do seu casamento, vai ter que chamar no meio ou no final. Vai ter que chamar no meio ou no final. O que é isso, irmã? Será que vai haver um final se você não chamou no início, meu irmão? No casamento, no início do casamento, no início desse relacionamento, você pode ter certeza que você vai precisar de chamar ele. E vai ser um convite específico. Não sabemos como, mas vai ser específico. Você vai dizer: Senhor, entra aqui nesse casamento porque está difícil. Senhor, olha aí o embaraço que está entrando. Ah, Senhor, eu preciso que o Senhor opera aqui. Ele vai vir, mas é necessário fazer um convite específico desde o início da sua caminhada. Será que nós estamos fazendo esse convite específico para ele na nossa caminhada? Ou será que nós estamos simplesmente andando, nos enchendo, querendo ganhar, querendo ter, mas sem entregar? Agora vamos na mensagem aqui de João. Quando Jesus, ele fala tudo isso para os discípulos acerca da multiplicação do pão e do peixe, o que me chama a atenção é que esse rapaz, ele estava ali com esse pão, estava ali com os peixes, e naquele momento ele poderia pensar assim: eu estou aqui com esses pães, são 5.000 pessoas, creio eu que ele não sabia a intensidade de pessoas que estavam ali, mas creio eu que
você vai continuar fazendo bem. E quantas vezes nós paramos de fazer o bem porque alguém está falando para não fazer o bem? Ou quantas vezes ninguém está fazendo bem para você e você também está parando de fazer o bem porque alguém parou de fazer o bem por você? Quantas das vezes nós paramos de fazer o bem, de praticar o bem, porque ninguém me faz o bem? E ainda começa a dizer, ninguém faz nada por mim, então não preciso fazer nada por ninguém. Mas o Senhor está vendo o que você está fazendo. E quando você está caminhando e as coisas estão multiplicando, acontecendo, é porque aquilo que você entregou lá atrás, você entregou algo lá atrás para alguém, você se doou, você se entregou, você permitiu que alguém fosse abençoado por intermédio da sua vida. E quando eles começavam a partir o pão, porque o próprio Jesus agora ele pega o pão, pega o peixe, ele dá graças a Deus. E o que me chama a atenção é que quando Jesus ele agradece, ele está grato ao Pai por todos os momentos da vida, ensinando os discípulos a ter uma vida de gratidão, ensinando os alunos. Ele está nos ensinando todos os dias a ter uma vida de gratidão. Tem muita gente que reclama. E meu marido falou assim, aquela mulher ela reclama, eu falei assim para ele, sim, a vida dela está cheia de coisa, lógico que ela não entende o caminho da verdade, ela vai reclamar, mas nós estamos aqui para levar a paz, nós estamos aqui para levar o bem, nós estamos aqui para levar o amor, nós estamos aqui para levar o evangelho. Jesus agora parte o pão. Quando ele parte o pão, ele vai passar para as mãos dos discípulos, e dos discípulos passa para a multidão. O que é isso, irmã? Jesus está ensinando para a igreja, eu estou te dando para você também entregar. Eu te dou para você entregar. Eu não te dou para você reter, eu te dou para você entregar. Então começa a entregar aquilo que eu te dei. Ah, mas é meu, eu não vou receber mais. Quem te falou, quem te deu, garante aquilo que Ele está multiplicando na sua vida. Eu vou esconder, porque é só minha família que vai desfrutar disso aqui. Quem te falou, esse menino poderia ter feito isso, mas ele não. Ele foi humilde o suficiente de dizer, eu tenho isso aqui. Ele nem falou que tem pouco. Foi o próprio discípulo que falou, talvez não vai dar. Mas Jesus pegou aquele pouquinho e multiplicou. O Senhor pegou os 100 reais que eu dei para a mulher. Não era o suficiente que ela precisava, porque era 400 reais. Mas o Senhor tocou no coração do homem para fazer por 100 reais. Irmãos, isso é extraordinário. O que Deus faz conosco é na medida que nós vamos andando e caminhando e desenvolvendo a nossa fé na presença dEle. Na medida que nós andamos na presença dEle, desenvolvendo a caminhada, dia após dia, atravessando os muros de barreira, atravessando as falácias, atravessando o mundo, que a qual está com egoísmo, mas a igreja não. É muito mais do que você tem, é muito mais do que você ganhou, mas é muito mais do que você está entregando. Então, essa verdade que Deus está falando para nós aqui nessa noite, Ele está dizendo para alguém, você quer multiplicar na sua caminhada? Você quer ter bênçãos recalcadas, sacudidas? Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas, capítulo 6, verso 38. Dei aos outros e será dado a vocês. Suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia, calcada, sacudida, transbordante. A medida que vocês usarem será usada para medir vocês. Aí eu falo para você, você quer bênção? Você devolve o dízimo? Não devolve? Mas você não abençoa alguém que precisa. Não estou falando que você não tem que devolver o dízimo. Isso é bíblico. Isso é os princípios que nos regem na presença do Senhor. Mas e o que você está entregando? O que você está ofertando? O que você entrega para alguém? O que você abençoa alguém? O que você está abençoando alguém? Você tem muito. Quando o Senhor falou para mim acerca de você comeu algo tão bom, eu fiquei com uma vergonha, pastora. Com uma vergonha.
do Espírito Santo falando: você comeu algo bom hoje. Você tem, mas ela não tem nada. Talvez era pouco para mim ali numa situação de luta que eu caminho na caminhada com meu marido, mas o Senhor falou para mim: você tem muito mais do que ela. E quantos de nós temos muito mais do que alguém e nós deixamos de abençoar alguém? E o Senhor está chamando a nossa atenção de hoje para dizer acerca do reino, acerca da multiplicação, acerca das bênçãos sobre a nossa caminhada. Ele quer te abençoar, Ele quer abrir o céu sobre a sua vida, mas seja abençoador. Olha para o seu irmão à direita, olha para o seu irmão à esquerda. Olha para ele agora aí do seu lado. Diz para ele assim: conta comigo, conta comigo. Não, diz para ele agora com toda sinceridade: conta comigo, conta comigo. O que você precisa? Conta comigo, conta comigo, porque o Senhor, Ele vai me abençoar, me abençoar. E o Senhor diz para os pastores dessa igreja: Deus abençoa vocês para vocês abençoar outras vidas. É por isso que as medidas são transbordantes dentro deste ambiente, dentro deste estabelecimento. E Deus ama a igreja missionária. Deus ama a igreja missionária que não retém aquilo que não é deles, que simplesmente abençoa, que simplesmente ajuda. Eu fui para o Paraguai ali numa obra missionária. Quando cheguei em 5 cidades, o meu coração chorou, porque mesmo que aqui na nossa cidade, na nossa região tem situações difíceis, mas quando cheguei no Paraguai eu falei: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, eu não estou fazendo nada. A gente pensa que está fazendo, mas olha para situações de pessoas e a gente percebe que não está fazendo nada. Eu vi que crianças dentro de casa, dentro de uma casa, 5 crianças, 6, 7 crianças, e eles vivendo do lixão. E Romero Cué, vivendo do lixão, pastora, vivendo do lixão. E sabe o que aconteceu? Através da obra missionária que a qual estamos desenvolvendo, estamos levando alimento para aquelas pessoas. Eles estão se alimentando, está fazendo fila, e eles estão recebendo comida, porque pessoas como vocês estão doando, pessoas como vocês estão enviando dinheiro, pessoas como vocês estão decidindo abençoar, sem olhar que precisa, ou seja, eu não vou ter mais. Não, está olhando que precisa abençoar. E é isso que o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Se coloca sobre os seus pés. Se nessa noite, ou se esses dias o Senhor tocou em seu coração para abençoar alguém, talvez aquele sapato que você não usa, tá lá, é bonito, você gosta dele, ou aquela roupa que você não usa, que você viu que aquela pessoa precisa, tocou no seu coração, mas você falou: está repreendido, porque você acha que não é Deus tocando no seu coração. Aí você olha na circunstância das pessoas e dizem: eles estão assim com problema porque é problema deles. Já pensou se esse menino olhasse para ele dizendo: é problema de Jesus, essa situação é problema dos discípulos, é problema deles, foi eles que fizeram o culto, não foi eu. E quantas vezes nós fazemos isso? Não é eu que dirijo o culto, não é eu que faço o culto, não é eu que faço isso, então não é problema meu. E o Senhor está dizendo para alguém aqui: é problema nosso. É problema nosso, sim. Se o Senhor, Ele te deu a condição, então começa a entregar. Começa a entregar, começa a doar, começa a ofertar, começa a abençoar, que você vai ver você aí se transbordando, você aí com o carro trocando, o carro do ano, você aí trocando de casa, você trocando a sua vida, porque o próprio Deus está te abençoando para isso, para você abençoar. Feche os seus olhos, vou estar orando por você, que essa palavra continue falando no seu coração, porque eu sinto o temor de Deus aqui nessa noite. Não foi à toa que essa igreja entrou nesse propósito, iniciando o ano, para ser uma igreja doadora, para ser uma igreja abençoadora, para ser uma igreja que quer abençoar pessoas sem querer receber nada em troca. Porque esse menino nos deu uma lição.
E essa lição que eu carrego para a minha vida também, para a minha caminhada também. E quero ser mais crente do que nunca através dessa verdade. Quero ser mais cristão do que nunca através dessa palavra. Soberano Deus e meu Pai, nessa noite te agradecemos por essa verdade. Verdade essa que liberta, verdade essa que lava, verdade essa que limpa. Senhor, que trabalho extraordinário que o Senhor tem levantado dentro dessa igreja. Eu creio que o Senhor tem abençoado vidas. Eu creio que o Senhor também está abençoando neste momento vidas. Eu creio que o Senhor vai continuar abençoando, para que eles sejam também abençoadores, para que eles também sejam transbordantes na vida de pessoas que precisam ser abençoadas, meu Senhor. Ó Pai, abra o nosso coração para que seja coração missionário. Abra os nossos corações para que seja coração